Capítulo 31. Depois Sadie encontrou os outros junto ao córrego. O cobertor de piquenique estava aberto na grama alta debaixo de um salgueiro, e um pequeno bote chamado Jenny balançava na correnteza suave na extremidade do pier da casa de barcos. Peter e Clive estavam entretidos em uma conversa e Alice, sentada de modo elegante sobre uma cadeira velha recuperada de algum lugar. Ria de tudo que Bert falava. Sadie sentou-se na ponta do cobertor e aceitou, sem prestar atenção, uma tigela de sopa. Sua mente estava ativa, analisando cada pedaço de prova que ela havia trabalhado tão duro nas últimas semanas para conseguir. Havia um momento no trabalho de cada caso, um ponto de inflexão quando uma pista em particular fornecia uma nova ótica através da qual todo o resto, de repente, se tornava mais claro, diferente, conectado. O que nem se tinha acabado de dizer mudava tudo. E então? Perguntou Clive. Eu não poderia ir embora sem saber o que ela queria. As conversas pararam e todos olhavam para Sadie ansiosos. Ocorreu-lhe que todas as pessoas a quem ela confiara a história do caso Bailey e de seu humilhante envolvimento com ele estavam reunidas naquele tapete de piquenique. Sadie, querida, incitou Bert com gentileza. Clive falou que Nancy Bailey esteve tentando contatá-la o dia todo. O caso estava oficialmente encerrado. Ela já tinha o máximo de problemas possível, mas temia que fosse explodir se não compartilhasse as novas informações. Sadie respirou fundo e disse: Nancy me falou que recebeu um telefonema dos novos proprietários do apartamento de sua filha. Bert coçou a cabeça. Os novos proprietários têm o telefone dela? É uma longa história. O que eles disseram? Ligaram para dizer que viram algo escrito à caneta na borda da fórmica da mesa da cozinha. Entre aspas, foi ele. Não teriam dado muita atenção, mas Nancy os procurou recentemente e o desaparecimento de Meg estava fresco em suas mentes. Houve um momento de silêncio enquanto todos pensavam nisso. Quem era ele? E o que ele fez? Perguntou Peter, perplexo. Sadie percebeu que o assistente de Alice era o único entre eles que não estava familiarizado com o papel que ela desempenhara no caso Bailey. Sua suspeita de que houvera um crime e rapidamente o atualizou. Quando terminou, Peter disse: Então esse ele, seja quem for, é o homem que você está procurando. Sadie notou com uma vaga apreciação que ele tinha presumido que ela estava certa de acreditar que havia mais do que parecia no desaparecimento de Meg. Só preciso descobrir quem é. Alice não tinha falado ainda, mas agora pigarreou. Se uma mulher em apuros diz foi ele, é porque acha que as pessoas vão saber a quem estava se referindo. Meg Bailey teve muitos homens na vida? Sadie balançou a cabeça. Ela não tinha muitas pessoas em sua vida, apenas a filha Caitlin e Nancy, sua mãe. E o pai de Caitlin? Bem, sim. Que agora tem a guarda da menina? Sim. Ele se casou de novo depois que se separou da mãe da criança, não foi? Há 2 anos. Mas eles não têm filhos? Não. Sadie pensou em quando tinha visto Caitlin na delegacia. Como a esposa de Steve, Gemma, arrumar o cabelo da menina com fitas, como segurava sua mão e sorria para ela com um carinho que Sadie podia sentir de onde estava. Mas sua nova esposa parece gostar muito de Caitlin, retomou Sadie.
Alice estava impassível. Como é o marido? Steve? Sério, ansioso, não o conheço bem, ele foi prestativo no interrogatório. Clive franziu o senho. Prestativo como? Sede refletiu sobre como Steve tinha conduzido as buscas por Meg, indo à polícia de livre e espontânea vontade. Dar informações sobre sua personalidade e seu passado, pintando para a polícia um retrato muito claro de uma mulher frívola, irresponsável, que gostava de se divertir e que achava a pressão de cuidar de uma criança opressiva. Muito, disse ela. Na verdade, eu o descreveria como excepcionalmente prestativo. Clive emitiu um ruído baixo de satisfação, como se a resposta corroborasse alguma teoria profundamente enraizada nele, e Sadie se lembrou de repente de seu comentário em relação ao caso Edevane, sobre os culpados em geral se comportarem de duas maneiras. Sua pele se arrepiou. O primeiro tipo, dissera ele, eram aqueles que evitavam a polícia como a peste. E o segundo tipo, os prestativos, procuravam os policiais em todas as oportunidades, colocando-se no centro da investigação enquanto mantinham secreta sua culpa. Mas houve um bilhete, completou Sadie depressa, lutando para recuperar seus pensamentos que desmoronavam, enquanto uma nova imagem terrível começava a se formar. Um bilhete de Meg com sua letra. Sua voz falhou quando ela se lembrou da maneira como Steve lamentara o descuido de Meg. Repreendeu-a por ter se esquecido de que ele estaria viajando naquela semana. Ele tinha avisado sobre a troca de datas. Eu a fiz anotar. Antes de mudar suas palavras na frase seguinte para anotei para ela. Um pequeno ajuste, mas que Sadie tinha percebido na época. Ela presumira que fosse apenas um deslize. Ele estava chateado e confundira as palavras. Nada demais. Agora, perguntava-se se o deslize tinha uma natureza mais freudiana. Uma gafe que apontava para outro momento em que tinha forçado Meg a escrever o que ele ditava. Mas assassinato? Ela estava pensando em voz alta. Steve. Ele nunca tinha sido suspeito, nem mesmo antes de encontrarem o bilhete. Tinha um álibi, ela lembrava. A viagem de pesca para Lyme Regis. Eles tinham checado as informações dele, mas apenas por rotina. Tinham verificado tudo: o hotel, a folga no trabalho, a empresa de aluguel de barcos e ponto final. Mas, então, longe de absolvê-lo, de repente pareceu a Sadie que a ausência de Steve de Londres, uma viagem que o levara a uma parte distante do país, exatamente quando sua ex-mulher desapareceu, apresentava uma oportunidade perfeita. Mas por quê? Contrariando a própria prática, Sadie não podia deixar de pensar no motivo. Ele e Meg tinham sido casados, eles se amaram. Tinham muito pouco contato desde o divórcio. Por quê? Por ele a mataria de repente. Por que ele a mataria de repente? A voz nítida de Alice Devane cortou o emaranhado de pensamentos de Sadie. Um dos meus primeiros mistérios de Digory Brand foi baseado em uma história que minha irmã Cleme me contou. Estávamos sentadas juntas no Hyde Park antes da Segunda Guerra Mundial e ela me contou sobre um homem cuja esposa desejava tanto uma criança que ele roubou uma para ela. Nunca esqueci essa história. Parecia-me inteiramente plausível que o desejo do casal por uma criança e o amor do marido pela esposa pudessem levá-lo a medidas drásticas. Sadie visualizou o rosto amável e feliz de Gemma,
o modo como ela segurava a mão de Caitlin. Quando saíram da delegacia, a naturalidade com que pegara a menina e a encaixara em seu quadril. Ai, Deus! Sadie se lembrou de se sentir tão contente por Caitlin quando as viu aliviada, porque apesar do sumiço da mãe, a menina tinha encontrado um lar amoroso com pais que cuidariam dela. A voz de Bert se mostrou gentil. O que você vai fazer, Sadie querida? Sim, uma lista de tarefas práticas, isso ajudaria. Seria muito mais útil do que autocensura. Preciso rever o álibi de Steve, disse ela. Descobrir se é possível que tenha estado no apartamento de Meg durante o período em que deveria estar fora de Londres. Preciso falar com ele outra vez, mas não vai ser fácil, não com o inquérito. Poderia ligar para Donald? Conseguir que ele faça algumas perguntas no seu lugar? Sadie balançou a cabeça. Preciso ter certeza absoluta antes de envolvê-lo. Ela franziu a testa quando outra ideia lhe ocorreu. Vou precisar dar outra olhada no bilhete de Meg também, fazer com que a perícia o examine como prova. DNA? Isso, e sinais de coação. Ele já foi analisado por especialistas em caligrafia que o compararam com outros exemplares da letra de Meg e disseram que havia elementos que pareciam artificiais. Indícios de que fora escrito às pressas. Parecia bastante perfeito para mim, mas eles veem todo tipo de coisas impossíveis para o restante de nós. Presumimos que a pressa se devesse à enormidade do que estava prestes a fazer. Fazia sentido. O bilhete tinha sido escrito em um elegante pedaço de papel cartão. Meg tinha trabalhado na W.H. Smith e, segundo Nancy, havia adquirido um gosto refinado por artigos de papelaria. A letra era elegante até onde Sadie podia dizer, mas havia um rabisco irregular no topo do cartão que a fizera pensar. Ela estava testando a caneta, dissera Donald, dando de ombros. Eu mesmo já fiz isso centenas de vezes. Sadie também, e ainda assim aquilo não se encaixava. Sadie se perguntava por que uma pessoa cuja vida lhe dava a impressão de ser fastidiosa testaria uma caneta num cartão caro que ela pretendia usar para escrever uma mensagem importante. Ela não estava em seu juízo perfeito, alegara Donald, quando Sadie levantara a questão. Estava prestes a abandonar a filha. Estava sob pressão. Duvido que estivesse pensando que o papel era bonito. Sadie se contivera naquele momento. O bilhete tinha sido um choque, arruinando suas teorias e a fazendo parecer uma louca fantasiosa. A última coisa que ela precisava era insistir no assunto de um rabisco em um pedaço de papel. Nancy, no entanto, concordou. Meg nunca teria feito isso, dissera. Meg gostava de coisas limpas e arrumadas desde que era pequena. Precisava que as coisas fossem assim. De repente, aquele rabisco pareceu muito importante. E se fosse prova de que alguém estivera lá com Meg? Alguém que a controlasse, que talvez tenha até testado a caneta antes de ditar a mensagem que ela ia escrever. Sadie conseguiu articular esses pensamentos para os outros, ajoelhando-se enquanto enfiava a mão no bolso para pegar o telefone. Por sorte, de um jeito que nem de longe era lícito, ela havia tirado uma foto do bilhete antes de o caso ser oficialmente encerrado e arquivado. Agora procurou na galeria de fotos até encontrar e então entregou o telefone para que cada um deles pudesse dar uma olhada. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Steve poderia ter planejado algo tão terrível, executado um plano tão cruel.
Talvez ela estivesse ficando louca, agarrando-se a esperanças inúteis, mas, quando olhou para os outros, ficou tranquila. Um ex-policial, uma escritora especializada em crimes e um pesquisador PhD, com suas credenciais combinadas, eles eram uma incrível equipe de investigação e todos pareciam achar que havia algum sentido na nova teoria. Bertie sorriu, seu rosto familiar e bondoso, cheio de algo que parecia orgulho. O que você vai fazer, Sadie querida? Perguntou outra vez. O que acontece agora? Não importava se estava certa ou errada, nem quais seriam as consequências para ela, se houvesse a menor chance de que Steve estivesse controlando Meg quando ela escreveu aquele bilhete. Se ela previu que as coisas não iam acabar bem e ainda assim teve coragem suficiente para deixar uma pista para os investigadores, então Sadie lhe devia o acompanhamento do caso, ou se certificar de que alguém acompanharia o caso. Acho que tenho que fazer uma ligação, disse ela. Bertie assentiu. Eu também acho. Mas não para Donald. Havia uma chance de que essa nova pista não levasse a lugar algum. Ela não podia arriscar colocá-lo em apuros, por sua causa outra vez. Teria que ir direto ao topo, mesmo que isso significasse se revelar como a pessoa que vazara as informações para a imprensa. Enquanto Bert e os outros guardavam os restos do piquenique, Sadie ligou para a Matt e pediu para falar com o superintendente Ashford. Quando os outros voltaram à aldeia naquela tarde, Sadie não foi com eles. Clive saiu do Jenny logo depois do almoço, tendo feito a detetive prometer que o avisaria assim que tivesse uma resposta da Matt. E Bert, que ficaria com o primeiro turno na barraca do hospital, precisava se apresentar para o trabalho às 3 horas, quando o festival oficialmente começava. Ele tentou seduzir Sadie com promessas de pãezinhos doces e creme de nata, mas a ideia de estar cercada de alegria, quando cada nervo de seu corpo estava tenso, era nauseante. Alice, entretanto, deu a Bert um de seus raríssimos sorrisos e disse: Faz séculos que não experimento um verdadeiro creme de nata córnico. Ela franziu a testa quando Peter lembrou-a delicadamente da misteriosa tarefa em que estivera tão empenhada desde que chegaram, e então ela acenou, declarando que, se tinha esperado tanto tempo, poderia tranquilamente esperar mais um dia. Além disso, seria melhor fazer o check-in no hotel antes de o festival começar e a praça da aldeia ficar superlotada. Alice havia prometido autografar livros para seu anfitrião, o que fora fundamental para conseguir 2 quartos, no fim de semana do festival, com tão pouca antecedência. E então Sadie ficou sozinho observando os 2 carros desaparecerem pelo caminho e serem engolidos, um após o outro, pela floresta. No momento em que se foram, ela pegou o telefone. Estava se tornando um hábito. Não havia nenhuma chamada perdida, o que não era surpresa, visto que ela havia aumentado o volume para o máximo, e ela o guardou com um suspiro de profundo descontentamento. Sadie não foi completamente honesta com os outros quando lhes dissera que a meta agradecera a nova pista. Na verdade, Ashford não ficara nem um pouco satisfeito com seu telefonema. E quando ouviu o que Sadie tinha a dizer, se enfurecera. Sua orelha ainda ardia da bronca que tinha recebido. A saliva dele parecia ter percorrido a linha telefônica para queimá-la. Sentiu a própria raiva aumentar em resposta, mas lutou para contê-la. Deixou que ele dissesse o que queria e, tão tranquilamente quanto pôde, pediu desculpas por seu erro e disse que tinha novas informações.
Ele não quisera ouvir e então, com um embrulho do estômago de alguém que apostava alto no trabalho que amava, Sad lhe lembrou que tinha o número de Derek Maitland e não pegaria bem se no fim ela estivesse certa. A mulher tivesse sido assassinada e a Matt não tivesse se interessado em cuidar do assunto. Então Ashford escutou, bufando como um dragão, e quando ela terminou, ele disse bruscamente: "Vou botar alguém nisso", e desligou na cara dela. Depois disso, não havia mais nada a fazer além de esperar. Torcer para que ele estivesse disposto a lhe fazer a cortesia de telefonar e contar o que tinham desvendado. E então ali estava ela. Sad tinha que admitir que havia lugares piores para passar o tempo. A casa não era a mesma à tarde. Com o ângulo do sol diferente, era como se todo o lugar tivesse se assentado. A atividade frenética das aves e dos insetos pela manhã cessara. O telhado esticava e estalava suas articulações aquecidas com a facilidade habitual e a luz que escorria pelas janelas era lenta e satisfeita. Sad vasculhou um pouco o escritório de Anthony. Seus livros de anatomia ainda estavam na prateleira acima da escrivaninha. Seu nome escrito com cuidado e esperança na primeira página. E na gaveta inferior ela encontrou seus prêmios acadêmicos. O melhor em clássicos, hexâmetros latinos e inúmeros outros. Havia uma fotografia escondida no canto escuro do fundo. Um grupo de homens jovens, de beca e capelo, e dentre eles reconheceu Anthony muito novo. O companheiro de pé ao lado dele rindo aparecia também em um retrato emoldurado sobre a mesa do estúdio de Anthony. Um soldado com cabelo preto selvagem e um rosto inteligente. Um raminho de alecrim tinha sido colocado debaixo do vidro, mantido em posição pela configuração firme do quadro, mas por sua cor marrom desbotada, Sad sabia que se fosse tirado dali viraria pó e seria levado pelo vento. Na mesa também havia uma fotografia emoldurada de Eleanor de pé, na frente de um edifício de pedra. Sad pegou para olhar mais de perto. A foto fora tirada em Cambridge. Ele imaginou onde eles tinham morado antes de Anthony surpreender a esposa com o resgate e o retorno a Loines. Os diários de Anthony ocupavam uma prateleira inteira da estante, que ia do chão ao teto na parede oposta, e Sad escolheu alguns ao acaso. Logo ficou absorta, lendo até que a luz fraca fez seus olhos se estreitarem. As entradas não davam nenhuma indicação de que Anthony cultivasse intenções assassinas. Pelo contrário, estavam cheias de suas sérias tentativas de se consertar. A autorreprovação por ter decepcionado a esposa, o amigo, a nação. E várias páginas de jogos de memória, exatamente como Clive dissera, enquanto tentava recompor a mente fragmentada. A culpa por ter sobrevivido enquanto outros morreram o consumia. Suas cartas para Howard, o amigo perdido, eram dolorosas. Descrições simples e elegantes do que era viver. Como ele dizia, além de sua utilidade, sentir que sua vida era um prêmio imerecido roubado dos outros. Expressões da gratidão que sentia por Eleanor e sua profunda vergonha de si mesmo eram difíceis de ler. Mas piores eram as descrições sussurradas do medo que sentia de que machucasse por acidente as pessoas que mais amava no mundo. Você, querido amigo, mais do que qualquer outro, sabe que sou capaz disso. Por quê? Sad franziu a testa. Isso significava alguma coisa ou Anthony estava apenas dizendo que seu amigo o conhecia bem? Também ficou claro que a incapacidade de Anthony de se qualificar como cirurgião o atormentava.
Era a única coisa em que eu pensava, escreveu, depois do que aconteceu na França. A única maneira de acertar as coisas era garantir que minha sobrevivência importasse. Voltar à Inglaterra, trabalhar como médico e ajudar mais pessoas do que eu havia prejudicado. Mas ele não fez isso, e Sadie lamentou desesperadamente por ele. Sua curta experiência de viver sem o trabalho que amava tinha sido punição suficiente. Ela se virou na cadeira giratória de madeira para olhar o restante do aposento escuro. Era um espaço solitário, triste e velho. Tentou imaginar como devia ser para Anthony, confinado a um lugar assim, acompanhado apenas por seus demônios e decepções, sempre com medo de que eles o superassem. Ele também estava certo quanto a ter medo, pois no final foi exatamente seu temor que se concretizou. Porque é claro que a morte de Theo tinha sido um acidente. Mesmo que Ben Monroe fosse o pai do menino, que Anthony soubesse da infidelidade de Eleanor e estivesse cheio de raiva e ciúme, matar o filho de sua esposa era um ato hediondo. As pessoas mudavam, a vida acontecia, mas Sadie não era capaz de acreditar nesta hipótese. A autoconsciência de Anthony, a ansiedade por achar que era capaz de cometer alguma violência, tudo o que fizera para evitar isso certamente contradiziam a teoria de Clive de que ele havia cometido um crime tão devastador de propósito. A identidade do pai de Theo era irrelevante. O timing, a morte de Theo e a descoberta do caso da esposa por Anthony foi uma coincidência. Sadie franziu a testa. Coincidência? Mais uma vez essa palavra incômoda. Ela suspirou e se espreguiçou. O longo crepúsculo de verão começara a cair. Os grilos iniciaram seu canto noturno escondidos no jardim queimado de sol, e as sombras dentro da casa se alongavam. O calor do dia tinha chegado ao auge e agora se assentava, denso e parado, esperando o frio da noite varrê-lo. Sadie fechou o diário e o colocou de volta em seu lugar na prateleira. Fechando a porta do escritório de Anthony calmamente, desceu a escada para pegar sua lanterna. Um rápido olhar para a tela do telefone, ainda nada. E então ela voltou para a escrivaninha de Eleanor. Ela não tinha ideia do que estava procurando, sabia apenas que havia deixado passar alguma coisa e que as cartas de Eleanor eram o melhor lugar para procurar. Começaria antes de Theo nascer e leria tudo com a esperança de que ao longo do caminho encontrasse a informação vital, a lente através da qual todo o resto de repente se conectaria. Em vez de ler por destinatário, seguiu a ordem cronológica, começando com a cópia de Eleanor e depois encontrando e lendo a resposta correspondente. Era demorado, mas Sadie tinha tempo livre, nenhum outro lugar onde estar, além de um profundo desejo de distração. Ele expulsou o caso Bailey e Ashford da mente e deixou o mundo de Eleanor ganhar vida em seu lugar. Ficou claro que o amor de Eleanor por Anthony era o relacionamento que definia a sua vida. Um grande amor ofuscado pelo horror e a confusão implacáveis da terrível condição dele. De carta em carta, de médico em médico, ela fazia súplicas contínuas por ajuda. Seu tom sempre cordial, sua determinação para encontrar uma cura nunca enfraquecida. Mas por trás das súplicas educadas, Eleanor estava em agonia. Um fato que ficava claro em suas cartas para David Llewellyn. Durante muito tempo, só a ele foi confiado o assunto do definhamento e da angústia de Anthony. As meninas não sabiam e, ao que parecia, nem os empregados. Exceto por algumas exceções notáveis e confiáveis, nem Constance, por quem Eleanor e David Llewellyn aparentemente compartilhavam uma inimizade de longa data.
Eleanor tinha feito a Anthony, ela descreveu, em mais de uma ocasião, a promessa de que guardaria seu segredo, e não havia por que quebrar a sua palavra. Para todos os outros, criara a fantasia de que ela e seu marido não tinham preocupações, ela ocupada com o funcionamento da casa. Ele ocupado com seus estudos do mundo natural e a produção de uma grande obra. Escrevia cartas loquazes a seus poucos conhecidos sobre a vida em Loines, cheias de observações engraçadas, às vezes pungentes, sobre as filhas, cada uma mais excêntrica do que a que viera antes. Sadie admirou a obstinada insistência de Eleanor mesmo, enquanto balançava a cabeça diante da impossibilidade enlouquecedora que se auto-impusera. David Llewellyn também a instara a ser honesta com as pessoas ao seu redor, especialmente no início de 1933, quando suas preocupações ficaram maiores. Ela estava ansiosa, como sempre, por Anthony, mas, naquele momento, também temia por seu bebê, cujo nascimento, ela disse, tinha provocado algo terrível na mente do marido. Um profundo trauma tinha ressurgido, lembranças de uma experiência terrível que ele tivera durante a guerra, quando perdeu seu melhor amigo Howard. É como uma bola de neve. Ele se ressente da sua boa sorte e lamenta profundamente sua incapacidade de trabalhar como médico. E de alguma forma tudo se confunde com suas lembranças da guerra, com um incidente, entre aspas, em particular. Durante o sono eu o ouço chorar, gritando que eles devem ir, que devem manter o cão e o bebê em silêncio. E então, algumas semanas depois, como você sabe, David, tenho feito minha própria investigação em segredo há algum tempo. Fiquei perplexa quando não encontrei nenhuma menção a Howard no quadro de honra, então cavei um pouco mais fundo. E ai, David, é horrível. Ele foi baleado ao amanhecer, coitado, pelo nosso próprio exército. Encontrei um camarada que tinha servido no mesmo regimento que Howard, e Anthony, ele me contou. Howard estava tentando desertar e Anthony o deteve. Meu pobre amor deve ter acreditado que ele conseguiria esconder o fato. Mas evidentemente outro oficial se envolveu e as coisas acabaram como acabaram. O homem com quem falei me disse que para Anthony foi um golpe muito duro. E conhecendo meu marido como conheço, tenho certeza de que ele se culpou com a mesma convicção que teria se tivesse puxado o gatilho pessoalmente. No entanto, conhecer a origem dos terrores noturnos de Anthony não explicava por que eles estavam aumentando naquele tempo. E não ajudou Eleanor na difícil tarefa de acalmá-lo e trazê-lo de volta à realidade. Ele adorava o bebê Theo, escreveu ela, e o medo de que pudesse inadvertidamente machucá-lo estava lhe causando desespero. Em seus momentos mais sombrios, ele chegava até a falar em acabar com tudo. Eu não posso permitir, Eleanor escreveu. Não posso permitir que a esperança e a promessa desse homem incrível terminem desse jeito. Preciso encontrar um jeito de consertar as coisas. Quanto mais penso nisso, mais convencida fico de que só falando sobre o que aconteceu com Howard, ele enfim terá a chance de escapar dos terrores que o perseguem. Pretendo lhe perguntar sobre o incidente. Eu tenho que fazer isso, mas não até que tudo esteja resolvido aqui. Não até que todos estejam seguros. Durante tudo isso, a única luz na vida de Eleanor, seu único lugar de descanso, era sua relação com Ben. Evidentemente, ela contara a David Llewellyn sobre ele e, por sua vez, confidenciara a Ben sobre o estado mental de Anthony. Havia algo sobre a natureza itinerante de Ben. Eleanor havia escrito sua falta de raízes, que fazia dele a pessoa perfeita com quem compartilhar seu segredo.
Não que a gente discuta o assunto com frequência, você não deve pensar isso. Há tantas outras coisas sobre as quais falar. Ele viajou por tanto tempo e por tantos lugares. Sua infância é como um tesouro de histórias sobre pessoas e lugares. E eu sou ávida por todas. Uma forma indireta de fuga, mesmo que apenas por um tempo, mas em ocasiões em que eu simplesmente tenho que me libertar do fardo, ele é o único além de você, meu caro David, em quem posso confiar. Falar com ele é como escrever na areia ou gritar para o vento. Sua natureza é tão elementar que sei que posso lhe dizer qualquer coisa que ela não se espalhará. Sadie se perguntou o que Ben sentia em relação à condição de Anthony, em particular, a possível ameaça que ele representava para Eleanor e para o bebê Theo, seu filho, afinal. A carta que Sadie tinha encontrado na casa de Barcos deixava claro que Ben sabia que o menino era dele. Ela correu o dedo pela pilha de cartas de Ben para Eleanor. Até aquele momento tinha evitado lê-las. Ler as cartas de amor de outra pessoa era como ultrapassar um limite. A partir dali, porém, parecia que ela precisava dar uma olhada. Fez mais do que isso, leu todas. E quando chegou à última, o quarto estava mais escuro, a casa e o jardim tão silenciosos que ela podia ouvir o mar batendo ao longe. Sadie fechou os olhos. Seu cérebro estava cansado e ativo. Um casamento estranho de estados contrapostos, tudo o que ela havia visto, lido, ouvido e pensado no dia se embaralhava. Alice contando a Bertie sobre a entrada do túnel perto da casa de Barcos, Clive e seu barco, o modo mais fácil de vir de lá para cá. Dá para percorrer todo o caminho sem vislumbrar viva alma. A promessa de Eleanor a Anthony e suas preocupações com Theo, as histórias da infância de Ben. Também pensava em Maggie Bailey e nas coisas que uma pessoa faria para salvar sua filha do perigo. Em Caitlin e no modo como Gemma tinha sorrido para ela, em Rosie Waters e no amor profundo que uma pessoa poderia sentir por uma criança que não era sua. Compadeceu-se de Eleanor, que tinha perdido Theo. Ben e David leu ele no espaço de uma semana e continuava voltando à descrição de Alice sobre a mãe. Ela acreditava que uma promessa depois de feita deveria ser cumprida. Não era tanto a descoberta de uma única pista, mas a reunião de muitos pequenos detalhes. Aquele momento em que o sol se desloca um grau e a teia de aranha antes escondida começa a brilhar como prata fina. Porque, de repente, Sadie pôde ver como tudo estava ligado e soube o que tinha acontecido naquela noite. Anthony não havia matado Theo. Não de propósito, nem por acidente. Na verdade, isso não acontecera.